A paz seja Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Biratã. Boa noite. Apesar de hoje ainda ser sexta-feira, quero deixar uma mensagem para o domingo, Dia dos Pais. Bom, biblicamente essa data não tem nenhum significado, mas é importante que nesse dia nós venhamos a fazer uma reflexão. Nós que somos pais, como tem sido o nosso papel como pai? E nós que somos filhos, como tem sido o nosso papel como filhos? Eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já não têm mais os seus pais. Outros nunca tiveram seus pais, mesmo eles estando vivos. E uma série de fatores que pode fazer com que esse vídeo te incomode. Mas essa é a intenção. A intenção é que esse vídeo te incomode. Mas eu gostaria de centralizar aqui esse bate-papo para uma questão que tem acontecido muito nos últimos anos. Eu tenho 21 anos de ministério. Isso inclui o tempo que eu fui obreiro, que eu fui pastor auxiliar, que eu fui missionário, estive no campo missionário, o período em que eu trabalhei na obra em várias funções diferenciadas. Mesmo depois de ter sido pastor, eu ainda trabalhei como obreiro na obra. Nunca me importei com essas questões de nomenclaturas, tanto que tem pessoas que me chamam de irmão Biratã até hoje, eu até gosto. É mais gostoso. Hoje, para mim, soa melhor quando me chamam de irmão Biratã. E nesses 21 anos de ministério, no período em que eu comecei a pastorear, de lá até aqui, mais de 10 anos, eu escuto muito mesmo, da boca de mulheres que gostariam que os pais visitassem seus filhos pelo menos uma vez. Que o pai pegasse o filho e levasse para jogar bola, para soltar papagaio, que fosse numa reunião de escola. Outras falam que gostariam que os seus ex-maridos, seus ex-companheiros pegassem a filha e levassem num parque, levassem para passear um dia, para ela se sentir acolhida, para ela se aproximar do pai. Outras, a maioria reclama de pensão, mas aquela que tem o pai ausente, de fato, que vê que o filho e a filha precisam do pai, mas o pai é ausente, o pai isola, elas não se preocupam com pensão. Elas falam assim: olha, pastor, eu dispenso a pensão, não quero brigar na justiça por pensão, eu gostaria que ele fizesse o papel de pai para o meu filho, para a minha filha, independente dos nossos problemas. E essa é a maior questão ouvida por mim nesse período todo, nesses 21 anos de ministério, e como pastor passei a ouvir muito mais porque tinham mais casos assim. Eu sempre pastoreei em regiões de carência, certo? Carência social, aglomerados, bairros mais pobres, pessoas mais carentes, pessoas que tinham uma informação menor. Hoje as pessoas estão muito bem informadas, mas antes a informação era muito limitada. Então vi muitas pessoas sofrerem por desconhecerem os seus direitos e outras sofrerem porque já vinham de uma vida sofrida e achavam que o sofrimento era uma coisa normal. Mas onde eu quero chegar com isso? Enquanto essas mulheres falam que dão um braço para que o pai venha visitar seus filhos, que o ex-marido, o ex-companheiro venha e pegue seu filho pelo menos uma vez e passeie e brinque com ele e o menino se sinta filho de verdade dele e o menino possa se alegrar e possa dizer: olha, eu estive com meu pai, possa falar com orgulho, porque a criança, independente de quem seja o pai, ela tem orgulho do seu pai. Não importa que o pai, ela tem orgulho de falar: olha, meu pai veio aqui, meu pai vem aqui, meu pai tem isso, meu pai faz aquilo, meu pai é assim, meu pai falou isso. Meu pai me levou para jogar bola, meu pai me levou para soltar papagaio, meu pai me levou para... A menina fala: meu pai me levou no parque, meu pai me carregou no colo, meu pai me levou para tomar sorvete. É a alegria da criança poder falar: olha, meu pai está presente na minha vida. Só que por outro lado, eu tenho observado que não todas, não a maioria, não uma quantidade muito absurda, mas algumas mulheres, elas não experimentaram esse tipo de dor de ser abandonada na gravidez, ou então depois que o filho nasceu, o camarada deu linha, e o filho crescer perguntando: quem é meu pai? Cadê o meu pai?
E aí o que elas fazem? Elas privam o pai de ter contato com o filho. Ela não deixa o pai participar da vida do filho. Às vezes o pai está ali querendo participar, saber onde o filho está, como ele está, o que está acontecendo na escola. E como ela se separou do marido ou do companheiro, ela simplesmente acha que o homem não tem o direito de participar da educação do filho, do crescimento, do aprendizado. Simplesmente ela acha que o homem se tornou inútil para ela e para os filhos. E o pior, eu vejo pais que querem exercer esse papel sobre o filho e a mulher não deixa. Ah, porque eu sofri na mão do seu pai. Não justifica. Se o fato de você ter sofrido na mão do seu ex-marido não quer dizer que você tem que impedir ele de exercer a função de pai sobre os filhos. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. E o pior é que tem pessoas que ao redor ficam pilhando, falando, tá certo mesmo, não faz isso não, você tem que fazer assim. São pessoas que não têm moral, pessoas que não têm estrutura familiar nenhuma para dar opinião em nada, que não sabem nem viver suas próprias vidas e estão dando opinião na vida dos outros. E isso tem acontecido, tem crescido essas questões. Eu tenho observado que tem homens se queixando dessa situação. Eu fui criado sem pai. Meu avô me criou, ele foi meu pai. Meu avô, ele me criou e eu não consegui ser metade do homem que o meu avô foi. Mas ele me educou para ser o dobro do homem que meu pai é. Graças a Deus. E como eu fui criado sem pai, eu sei da dificuldade que é ser criado sem pai. Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos de idade. Ele foi embora, levou o meu irmão mais novo, que já era de uma outra mulher, e construiu uma família lá fora, longe, com essa outra mulher. E eu nunca mais o vi. Eu tenho 46 anos de idade, tem 41 anos que eu não vejo o meu pai. Ele até apareceu em rede social, me fazendo cobranças. Só que a essa altura do campeonato ele é um estranho para mim, infelizmente. Ele é meu pai biológico, mas é um estranho. É uma pessoa com quem eu não tive contato nenhum, uma pessoa que eu aprendi a não viver com ele. É uma pessoa que é meu irmão, um irmão que eu não conheci, certo? As filhas dele, minhas irmãs de sangue, são mais consideradas por mim, porque me procuraram, eu nunca tive contato com elas, não me fizeram nada, me procuraram numa boa, eu adotei elas, porque são minhas irmãs de fato, mas ele, eu não tive essa facilidade, porque eu tenho todo um histórico de 41 anos de distanciamento, então não faz sentido demais. Mas ele é meu pai, biológico. Mas pai é quem cria, certo? Pai é quem cria, não é quem faz o filho, é quem cria. Eu fui criado pelo meu avô e tive muito orgulho de ter sido criado por ele e ele ter ajudado em parte do homem que eu sou hoje. Mas na atualidade eu tenho visto mulheres fazerem isso com alguns homens para castigá-los, para puni-los, e tem pessoas ajudando. Quero dizer para vocês que não fazem parte da família, que estão de fora, quem sabe a quentura da panela é a colher. Não é a mão que mexe a colher, é a colher. Se você quiser saber a quentura da panela, tira a colher dentro da panela e enfia a sua mão dentro. E se queima. E você vai saber a temperatura da panela. Mas se você não está disposto a pôr sua mão lá dentro e queimar, não se meta naquilo que não te interessa. Não dê opinião. Não oriente. Você não é psicólogo, você não é psicóloga. Você não é advogado, você não é advogada, você não é jurista. Você não tem o direito de estar opinando, você não é da família. Se é da família, termina tendo por essa liberdade de opinar, né? Uma liberdade entre aspas também. Mas pessoas de fora que dão uma opinião errada, que falam coisas até que não são verdades. Tem uns que falam mentiras, outros falam inverdades. Quero dizer uma coisa para você. Existe um Deus vivo. Existe um Deus no céu. E esse Deus é justiça. E esse Deus não dorme. Esse Deus não brinca.
Esse Deus é um Deus vivo, poderoso e justo. Então quero dizer uma coisa, cuidado você que está dando opinião na vida alheia e está impedindo um pai de se aproximar do seu filho ou dos seus filhos. Cuidado você que está se metendo em uma situação que não te interessa e está impedindo que os filhos tenham referência paterna, que os filhos possam se orgulhar do pai que tem, que os filhos possam querer proximidade do pai. Chega o dia dos pais e ao invés dos filhos estarem com um pai que está querendo que os filhos estejam com ele, a mãe pega os filhos e leva para casa do pai dela. O pai dela é pai dela. O pai dos filhos dela é pai dos filhos dela. Quando o homem não quer, ela vai levar os filhos com ela, com certeza. Mas se o marido, o ex-marido, se o pai quer os filhos, num dia especial como esse, isso não deveria ser negado. A não ser que haja alguma restrição judicial, o homem seja incapaz, o homem seja um criminoso perigoso, o homem maltrate as crianças, ele seja uma ameaça para os filhos, para a vida dos filhos. Mas tirando isso, eu acho que é uma injustiça uma mulher pegar os filhos e levar para a casa do pai dela, para a casa do avô, para ficarem lá no dia dos pais, certo? Para privar o pai de passar o dia dos pais com seus filhos. Tá entendendo? E isso tem acontecido. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Nesse momento que eu estou falando com vocês, isso está acontecendo. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para finalizar esse diálogo é: reflitam, mães. Reflitam. Vocês podem estar fazendo mal para os seus filhos e não só para o seu ex-marido. Reflitam. Pensem melhor. Tenham uma atitude mais humana relacionada a isso. Não por amor ao seu ex-marido, mas por amor aos seus filhos. Por amor aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E você de fora, que gosta de opinar, você de fora gosta de se meter, de dar opinião que você não é chamado, vai fazer alguma coisa na sua vida. Vai arrumar ocupação. Se é solteira, vai arrumar um homem para ocupar o seu espaço de tempo. Vai até fumar maconha, é problema seu. Mas não dá opinião na vida dos outros, não. Porque a sua opinião, no momento de fraqueza de uma parte ou outra, pode trazer uma tragédia familiar. A sua opinião maligna pode fazer com que um homem perca a cabeça e faça uma besteira. A sua opinião maligna pode fazer com que uma mulher perca a cabeça e faça uma besteira. Então, guarda a sua opinião maligna para você. Serva do diabo, servo do diabo. Não opine na vida alheia, não opine nas coisas da família dos outros. Cuide dos seus filhos que estão se perdendo. Cuide das suas filhas que estão indo para o mesmo buraco que você. Não dê opinião na criação e educação dos filhos dos outros. Não dê opinião no relacionamento alheio. Principalmente numa situação delicada como essa, em que há separação e que envolve crianças. Isso está fazendo com que muita criança cresça revoltada e se torne criminosos. E aí, lá na frente, a sociedade vai dizer que eles não são vítimas. Vai dizer que eles são marginais e que sabem o que estão fazendo. É verdade, até lá vão saber o que estão fazendo. Mas existe um histórico que é desconsiderado pela sociedade na hora de apontar o dedo e falar que é bandido e falar que é criminoso. Então, senhoras e senhores que gostam da opinião na vida alheia, fica de fora. Fica de fora da vida dos outros. Não opina. Em nome de Jesus. Amém? E no mais, já antecipadamente, desejo feliz Dia dos Pais a todos. Os pais, de verdade, tantos biológicos, né,
que geraram de fato filhos são de verdade, quanto aqueles que não geraram eles, mas que educou, criou, cria e educa até o presente momento, independente do sexo. Às vezes é um transexual, às vezes é um homossexual que está criando e educando um cidadão. Pai é quem cria. Não quero com isso dizer que eu concordo ou que eu concorde que um transexual represente os pais no Dia dos Pais. Não concordo, sou contra. Mas eu tenho plena certeza que pai é quem cria. E dependendo de como cria, é um pai exemplar. Amém? Que Deus os abençoe nessa noite, em nome de Jesus.